Olá, muito bom dia. A pedidos, eu vou falar sobre o que nós estudamos, quais são os livros que nós lemos. Naturalmente que não dá para dizer tudo, mas pelo menos aqueles aspectos fundamentais que precisam estar presentes em toda leitura que tem o propósito de ter resultados no dia a dia prático. Então, para ter, por exemplo, um êxito em um concurso público, ou mesmo na atividade profissional, nós procuramos ler os livros mais fundamentais em termos de teoria e de dogmática, e também sem perder os aspectos filosóficos. Então, por exemplo, hoje eu venho lendo Carlos Cócio, que é um livro fundamental que aviva as estruturas do raciocínio. E com isso, por exemplo, você evita de ficar à busca de decorar os conteúdos, porque se você tem condições de saber como aprender, os resultados eles serão eficazes na medida em que você identificar os pontos comuns. Então, sempre gostei de ler os manuais mais fundamentais, os mais clássicos, para agregar elementos. Dentre eles, esse livro fantástico, que é o livro do Carlos Cócio, que é um filósofo argentino, né? É um livro antigo. Mas depois que você termina um livro desse, assim, ninguém toma o conhecimento de você. Essa é a parte mais importante. E em termos de decorar, eu realmente acabava decorando, né? Alguns professores diziam: rapaz, você sabe todos os artigos da Constituição, onde estão os conteúdos? Eu realmente não buscava decorar a Constituição da República, mas como os livros fundamentais faziam menção aos artigos da Constituição, eu usava a seguinte técnica: eu relacionava os pontos comuns das diversas disciplinas e esses eixos facilitavam o entendimento e a compreensão. Então, um desses, né, esse livro fantástico, que é um livro de teoria do direito e de filosofia, do justo filósofo Carlos Cócio. Outro também nessa mesma linha é um livro de história da filosofia, né? Esse livro é um livro em 3 volumes, eu acho também incrível, porque se você conseguir perceber a semelhança entre os conteúdos jurídicos de processo penal e a própria filosofia, fica muito mais simples de você entender e até antever o que será explicado nos manuais. E dessa maneira tem um aprendizado mais eficaz e um aprendizado que evita a perda, né? Assim, à medida que o tempo vai passando, o nosso conhecimento ele vai se esvaindo se você não aquecer esse conhecimento. Com um estudo de fundamentos mais teóricos, a possibilidade de você perder esses elementos conceituais ela é muito menor. E isso eu sentia no dia a dia. Alguns livros explicam a história, porque o direito é assim aqui e agora. Né? Dentre esses livros, o do Fábio Conder Comparato é um livro de cabeceira. Eu, eu li esse livro no início da década de 2000 e ainda hoje eu o consulto, o refiro, porque você consegue perceber, por exemplo, porque um direito fundamental é importante. Né? Então, em termos de estudo, assim, é fantástico. Em termos de categorias lógicas, assim, a lógica é a técnica do raciocínio correto. Se você identifica como o seu raciocínio funciona, fica muito mais simples para você chegar lá. Né? Então eu consigo identificar por que um processo penal é um processo de conhecimento, porque não há possibilidade de fornecer um conhecimento racional se não seja por intermédio das categorias lógicas de conhecimento, dentre eles o Lorival Villanova, né? E todos aqueles que se inspiraram no Lorival Villanova e nesses que eu acabei de mencionar, como é o caso do professor Paulo de Barros Carvalho, né? Ou mesmo aqueles que têm uma consistência jurídica apurada em termos de dogmática. A dogmática é interessante que ela não é uma coisa simples como se imagina. A dogmática é relativamente recente e ela proporciona a percepção desses eixos comuns que te dá condições de dominar, né? Em termos de domínio. Então, o Lorival é no processo penal, a Fernanda Silva Jardim é um livro fundamental, porque ele tem domínio das categorias científicas como eixo na sua origem. Né? Um que eu descobri mais recentemente, mas lia o Té Sampaio Ferraz Júnior, que é um jurista fantástico, é o Pragmática da Comunicação Humana. Não é? Esse você encontra até disponível na internet, é um livro bem antigo, é uma tradução, mas ele explica algo como sistema. Né? E parece que de um tempo para cá o conhecimento jurídico se tornou como sistema, em termos de relação, em termos de coerência. Né? Daqueles que trabalham com a linguagem, o
O Wittgenstein é um que me influenciou bastante, né? Eu acabei lendo e me aproximando muito da filosofia da linguagem e aplicando essa filosofia no direito processual penal, que seria algo assim quase único. Mas posso dizer que foi também como eu aprendi o direito sem o propósito de pegar atalhos. Então, enquanto alguns que eu até admiro e respeito muito, eles buscavam os esquemas para se chegar a um ponto de uma maneira mais rápida, né? Eu busquei um caminho de alicerçar fundamentos e que me deu condições também de chegar da mesma forma e que, a meu ver, foi uma forma melhor em termos de aderência do meu perfil ao conhecimento. Então, aprendi bastante com livros de fundamentos. E dentre estes, assim, livros antigos que nós estudamos, o livro do Francisco Carnelucci, né? Tem uns que são bem simples de você ler, como Misérias no Processo Penal, que é praticamente lá na linha final, né? Mas o Francisco Carnelucci, esse aqui está bem antigo, né? Então nós temos aqui a teoria do delito, né? Então, lições sobre o delito, sobre o crime. E, além disso, o livro que eu sempre cito em termos de lógica da prova penal. Depois que eu descobri a forma como o Fromarino Malatesta estuda o processo penal, a forma, eu consegui perceber que todos os livros que procuram conceituar e classificar a prova, classificaram a partir de lições do Fromarino Malatesta, e não só ele, tem outros importantes, antigos, mas que são lições clássicas e lições que se repetem e que você menciona essas lições, esses fundamentos, ainda que você não saiba o que está fazendo. O mais importante de você ter a percepção da tecnologia que está à sua disposição é que você vai saber dominar e, especialmente, ter a compreensão sobre o que você está fazendo, né? Então, essa é a nossa forma, né, de treinamento. Esse livro aqui eu ganhei a tradução em espanhol, mas eu tenho também a tradução em português, que vocês encontram, né? É o Fromarino Malatesta, Lógica da Prova em Matéria Criminal. Eu espero que tenham gostado e um grande abraço, e a gente vai se comunicando. Os amigos que enviarem no direct sugestões a respeito do que querem ouvir, eu voltarei a falar sobre esse elemento de estudo, até porque eu creio que é a minha base para dar a compreensão e entendimento, né, de uma maneira mais simples possível, aqueles conteúdos mais complexos, né? Então, eu acho que a grande sacada é essa, você conseguir conceituar e substituir as palavras complexas por palavras de acesso mais imediato, mas que não perca a profundidade. Um grande abraço, até a próxima.